Olá, aluno! Continuamos com as nossas aulas de revisão para o ENAD. No nosso módulo de Físico-Química, vamos para a parte de Eletroquímica, certo? O que a gente precisa saber sobre eletroquímica? Alguns conceitos básicos aqui, tá? O que é a eletroquímica? Ela vai medir todas as reações que vão conduzir corrente elétrica ou reações que dependem de ter corrente elétrica para que ela ocorra. Então, tudo que vai envolver de transferência de elétrons. E falando em transferência de elétrons, os conceitos básicos de oxidação e redução. Oxidação é toda aquela reação ou aquele elemento que perde elétron, e redução é quem ganha elétron, tá? Muito cuidado com outro termo que é bem parecido, que é o agente oxidante e agente redutor. Normalmente o nosso oxidante, quem sofre oxidação, é o nosso agente redutor. E quem sofre redução é o nosso agente oxidante, tá? Isso porque quem sofre redução vai induzir com que outro produza oxidação e assim por diante. Então é sempre o inverso. Na nossa reação de oxidação, como eu falei, eu vou ter sempre a transferência de elétrons entre dois ou mais elementos, tá? Normalmente a gente trabalha com dois elementos só transferindo os elétrons, tá? E o número de oxidação de uma substância, de um elemento, é a carga do íon, ou seja, o número de elétrons que esse íon ganhou ou perdeu, tá? Isso a gente vem lá da química geral básica. E falando aí de transferência de elétron, o primeiro exemplo que nós temos, que é o mais clássico, é a nossa pilha de Daniel. O que seria a nossa pilha de Daniel? É uma transferência de cobre e zinco. Então, se eu pegar uma lâmina ou uma chapa de zinco e colocar ela numa solução de cobre, com o tempo, eu vou retirando o cobre da solução e depositando sobre o zinco. Como a gente pode ver aqui nessa imagem final, o depósito de cobre sobre a nossa lâmina. Se eu for esquematizar isso melhor, nós temos esse nosso esquema. Então, o zinco metálico, a solução de cobre. Então, o cobre se deposita sobre o zinco ao mesmo tempo que o zinco vai formar o sulfato de zinco. Então, na forma de íons, os elétrons do zinco vão passar para o cobre. Então, o zinco aqui era metálico e depois eu tenho zinco mais 2. Então, eu perco 2 elétrons do zinco, e o cobre ganha esses 2 elétrons. No caso, como o zinco está perdendo elétrons, quem perde elétron é quem oxida. O cobre é quem reduz. Nessa pilha de Daniel, então os elétrons saem do zinco para o cobre e ela pode ser colocada em um fio. Então eu posso melhorar, deixar isso com mais uma cara de pilha e uma montagem melhor. Então eu tenho aqui um eletrodo de zinco em uma solução de sulfato de zinco, tá? Isso está ligado por um fio a um eletrodo de cobre, tá? Que nada mais é esses eletrodos do que chapas metálicas. Esse fio que está interligado, os dois eu posso pôr um voltímetro para medir a voltagem, né, dessa transferência de elétrons. Aí tem nossa chapa de cobre e uma solução de sulfato de cobre. Como que vai acontecer? Os elétrons irão sair aqui do eletrodo de zinco e irá para o cobre. Então, o zinco irá corroer, enquanto que o cobre irá se depositar aqui. Tá? Então, aqui de novo eu tenho o mesmo esquema, onde o zinco irá ser corroído, vai diminuir, enquanto o cobre vai ser depositado, ocorrendo aí a nossa reação total de oxirredução, a nossa transferência de elétrons, então, do zinco para o cobre.
Como já foi visto em outros momentos, a gente tem aqui um fio metálico que ele simplesmente vai fazer o transporte desses elétrons, não participando de forma nenhuma, só pela transferência desses elétrons. Tá? Como aqui o zinco ele foi corroído, esse zinco que estava aqui será depositado em solução. Então, eu aumento a concentração de zinco na nossa solução. Em compensação, como eu aumentei aqui o depósito de cobre, o cobre que estava em solução é que foi depositado sobre o eletrodo de cobre aqui. As nossas reações que nós temos de oxirredução, posso transferir ela em semi-reações e não em reações completas. Então, o zinco metálico ele vai sofrer uma reação de oxirredução, isso porque ele vai perder elétrons, formando zinco mais 2 e liberando seus 2 elétrons aqui que foi perdido. Esses 2 elétrons vão para o cobre, que era o cobre mais 2, ele recebe esses 2 elétrons, formando cobre metálico, tendo a nossa reação de redução. E eu posso somar essas duas reações aqui. Ao somar essas duas reações, então eu posso cortar esses elétrons aqui. Claro, a gente sabe que não pode ter elétrons sobrando, então tem que ser sempre a mesma quantidade de elétrons para quem está doando e quem está recebendo. Princípios básicos. E aí temos a nossa reação global, como nós vimos ali atrás. A gente convenciona a esquematizar essas pilhas para que a gente não precisa detalhar muito. Então, a gente sempre coloca do lado esquerdo o nosso ânodo, o nosso polo negativo, tá? Que é sempre onde há oxidação nesse polo. Então, o zinco metálico formando o zinco mais 2 e as suas concentrações. Separado pela nossa ponte salina. Nossa ponte salina que ela é responsável por manter o equilíbrio iônico dos nossos soluções. Do outro lado, nós temos o lado do cobre. Então, o cobre mais 2 a 1 mol por litro. E o cobre é eletrodo na forma sólida. Tá? Esse lado direito é o nosso cátodo, que é o nosso lado positivo, que é onde ocorre a nossa redução. Tudo isso junto com a temperatura que ocorre a reação, a nossa pilha. Entramos na nossa força eletromotriz. Como a gente comentou falando de eletroquímica já em outros vídeos, tudo depende de uma força, nenhuma força se cria, tudo se transforma. Então vamos comparar aqui com uma cachoeira. Eu tenho uma força maior, uma energia potencial devido à altura e um nível menor. Então a água vai escorrer do mais alto para o mais baixo. E quanto maior a quantidade da água ou maior a altura, maior vai ser a energia liberada nessa queda aí. E segue a mesma coisa para a pilha. Quanto maior a quantidade de elétrons que tem aqui, maior vai ser a corrente elétrica gerada, tá? E aqui eu vou ter então a nossa força eletromotriz, a diferença de elétrons dos dois lados, a diferença das cargas, tá? Qual que é a natureza que vai fazer essa transferência aí de elétrons? O ânodo é quem vai empurrar os elétrons, é quem doa os elétrons para a parte do circuito externo, enquanto o cátodo vai puxar esses elétrons, porque ele precisa de elétrons. E aí a gente faz a nossa pilha. A gente sempre trabalha ela como padrão a 1 mol por litro e uma temperatura de 25 graus Celsius. Tendo isso, a gente consegue calcular qual que é o eletrodo que nós temos, a força de cada eletrodo. Para a gente calcular essa força de cada eletrodo, a gente tem que chegar em um primeiro eletrodo para que eles consigam comparar aos outros. Para isso foi escolhido o eletrodo padrão de hidrogênio, tá? Aonde ele é considerado um eletrodo com potencial zero, certo? E aí, a partir dele, foi se determinado outros que constituem esse eletrônio do gás hidrogênio aqui.
Eu tenho uma placa de platina aqui dentro, ligada ao fio de platina, e eu adiciono gás hidrogênio. E aqui dentro tem uma solução ácida, geralmente a sulfuro. E por essa diferença aqui, essa reação do hidrogênio, formando H+, a gente tem o potencial desse eletrodo. Que esse potencial do eletrodo é dado como potencial zero. E aí os outros potenciais foram feitos para confrontar com esse eletrodo. Então, para comparar com ele. Então, por exemplo, o zinco, tá? A gente falou aqui o eletrodo de hidrogênio reagindo com o eletrodo de zinco. Eu tenho a reação de oxidação e a reação de redução aqui, formando a reação global, tá? O zinco vai ser o nosso ânodo, enquanto o hidrogênio vai ser o polo positivo, que é o nosso cátodo, tá? Então, o hidrogênio cede elétrons, e portanto ceder quando receber. E aí eu tenho essa linda tabelinha aqui, aonde nessa tabela eu consigo ver o potencial de cada um dos eletrodos. Reparem aqui que o hidrogênio é zero e o potencial padrão vai desde positivos a negativos. Esse aqui a gente trabalha mais com o potencial de redução do que o potencial de oxidação, tá? Então, no potencial padrão de redução, ele tem a tendência em reduzir mais, maior potencial de redução, enquanto esse tem maior potencial de oxidação. Veja que são inversos aqui. Bom, vamos calcular agora como que a gente faz esse cálculo de força eletromotriz das nossas pilhas, tá? A gente viu então que nós temos potencial de cada uma dessas reações, nada mais é do que a diferença de potencial do oxidante para o redutor, tá? Ou também do cátodo para o ânodo, conforme vocês preferirem nominar. Então, exemplo da pilha de Daniel, nós temos nessa reação, como nós vimos, de zinco com zinco metálico reagindo com o nosso cobre. Então, nós temos aqui o que é agente redutor, o que é agente oxidante, nós já tínhamos visto. Olhando pela nossa tabela, nós vamos ver aqui que o cobre tem maior potencial oxidante, o que condiz com ele mantém o seu valor. Já o zinco ele tem menor poder redutor, então ele vai ser invertido aqui o sinal. E aí é só a gente somar aqui os nossos potenciais, tendo então a força eletromotriz ou a DDP da nossa reação. A espontaneidade da nossa reação, quando ela vai ser espontânea? A diferença de potencial, ela positiva, ela é espontânea. Negativa, ela vai ser não espontânea. E aí nós vamos ter a necessidade de uma fonte externa de energia, que aí em vez de a gente fazer uma pilha, nós vamos estar formando um processo de eletrólise, que nada mais é do que o processo inverso, a gente vai dar energia para que ocorra, tá? Então, a substância que está acima, ela vai ajudar a agir como redutor, que está abaixo vai atuar como oxidante, tá? Daquele nosso potencial padrão, que é o nosso hidrogênio. Alguns tipos de pilha que estão no nosso dia a dia, desde bateria de automóvel, pilha de Lechanche, que é a pilha de grafite com zinco. Temos nossas pilhas alcalinas, tão comuns. Pilha de mercúrio, que saiu em desuso devido à toxicidade do nosso mercúrio. Níquel cádmio, que ainda a gente encontra algumas, já não são tão mais usadas, uma vez que a eficiência das alcalinas é maior. A lítio e iodo, também já não está tão iodo. E a nossa célula combustível, que é aí a grande promessa para os próximos anos, que são os nossos carros abastecidos aí com hidrogênio, tá? Falando de pilha, nós temos que falar um pouco de
corrosão, que a corrosão nada mais é do que um tipo de pilha formada no local. Então, é a destruição de um material devido às reações químicas ou eletroquímicas existentes. Para vocês terem uma noção da importância da corrosão, cerca de 20% do ferro que é produzido é somente para repor a corrosão que nós temos. Então, o índice de corrosão que nós temos é altíssimo, tá? Ele não ocorre só com o ferro metálico, ou alguns outros metais, ele pode acontecer com concreto, polímeros, entre outros. Então, aqui ocorre nosso ferro. Eu tendo impurezas e presença de água, eu vou ter dois pontos. Eu vou ter cátodos e o nosso ânodo, que é o nosso próprio ferro. E aí, eu tendo essa diferença de potencial, eu formo uma pilha, eu vou desgastar o nosso ferro, como a gente pode ver nessas imagens, tá? O que vai aumentar a nossa ferrugem? Presença de ar e umidade, substâncias ácidas vão fazer essa impureza, e o ambiente salino, o sal que nós temos. Quem que são os nossos principais metais resistentes à corrosão? Aço inox, platina e titânio, tá? Mas a gente sabe que, por exemplo, platina e titânio é extremamente caro. E os diferentes metais também podem formar outros tipos de pilha, como eu disse, não é só o nosso ferro. Algumas formas de combater o nosso ferro. A passivação do alumínio. Então, colocar algo que vai fazer com que não ocorra isso, fazer uma camada de alumínio, azinhavare, pintura com zarcão, que não deixa a entrada de umidade, consequentemente, não deixa a formação de corrosão, a galvanização, que forma uma película também, e metais de sacrifício. A gente coloca outro metal ali próximo, com maior potencial de corrosão, para que esse outro metal corroa e não o nosso metal de interesse. A gente termina essa parte de eletroquímica básica, lembrando que é mais uma revisão aí para o nosso ENAD. Até a próxima!